Boa tarde, pessoal, meus irmãos, a paz de Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Hoje é sábado, né? Dia 13 de setembro de 2025. Mais uma vez aqui no carro, uma reflexão rápida, breve. E tô aqui de frente pro mar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem a ver com o que eu vou falar. Tô de frente aqui pra praia, aqui em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa. Um local que eu costumava pescar, né? Eu gosto de fazer pesca de praia, né? Na areia, de caniço, né? E eu tava pensando hoje sobre pesca, tava pensando na passagem que Jesus chama Pedro para servi-lo, para segui-lo, na verdade, né? A gente lê aqui, eu vou ler aqui Lucas capítulo 5, e a partir do versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa passagem aqui, ela é bem conhecida de todos nós, né? Nós costumamos usar muito essa passagem na hora que a gente quer fazer alguma campanha. Uma campanha assim de cunho financeiro, quando a gente quer, no momento do ofertório da igreja, não é verdade? Só que tem algo ali que eu entendo que não é só a questão da pesca maravilhosa, de você lançar a rede e encher o seu barco. O contexto ali naquele contexto está inserido algo muito importante, que eu sempre bato na tecla com meus filhos, com a minha esposa e com aqueles que vêm buscar alguma orientação de alguma forma. Eu tento passar o meu entendimento também, além do entendimento que o Espírito Santo me dá, é óbvio. E ali a gente vê que após eles terem conseguido encher 2 barcos de peixe, pescaram a noite toda, nada pegaram. E após a ordem de Jesus, eles encheram 2 barcos a quase chegarem a afundar. Ou a virar, a pique, né? Deve ser virar. Você já parou para pensar que essa pesca não abençoou a vida de Pedro nem dos pescadores, ela abençoou a vida de quem estava ali na praia? Você já parou para pensar que esses peixes eles não foram vendidos por Pedro? Porque imediatamente ele largou tudo ali e seguiu o Senhor. É claro que ali tem um contexto de que, estando eles com Jesus, nada lhes faltou, assim como nada lhes falta hoje. Isso aqui não é uma orientação para que você pegue tudo que você tem da sua família, venda e fique sem nada. Não é isso. A questão não é essa. A questão ali foi a questão de você doar, dividir. Naquele caso ali, abençoar a vida de todos que ali estavam, que tinha uma multidão ouvindo Jesus. E esses peixes certamente alcançaram a vida daqueles que ali estavam. Pensa nisso. Pensa que aquilo que você tem conseguido alcança a vida de alguém. A palavra de Deus diz que aquele que dá com alegria, ele é amado por Deus. Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Esse contexto que está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo estava colhendo donativo para irmãos que estavam passando necessidade. Isso aí não é nem um texto que eu acredito que possa ser usado na hora do ofertório, porque o contexto daquela fala, dessa fala, Deus ama aquele que dá e que dá com alegria, é um contexto de quem estava doando diretamente, e isso é chegar diretamente para quem estava precisando. Hoje a gente arrecada-se muita coisa
arrecada-se rios e rios de dinheiro nas igrejas. E eu bato sempre nessa tecla. O que tem de assistencialismo dentro das igrejas? Tá? Isso aqui não é espírito de Judas não, tá? Isso aqui é o que está escrito na Bíblia. Isso aqui é o que está relatado na palavra de Deus. E você pode crer, você pode confiar que se você divide o que você tem, Deus ele multiplica. Olha quem Pedro se tornou depois de ter largado o barco cheio de peixe na beira da praia. Olha quem Pedro se tornou para a igreja. Olha isso, pensa. O que você acha que Deus fará se você abençoar o seu próximo com aquilo que você tem, se você dividir? E aí o dividir pode ser uma refeição. O dividir pode ser uma medicação que você ajuda alguém a comprar. Pode ser ajuda a um conhecido ou desconhecido que você sabe que está passando dificuldade para pagar uma conta. Pode ser aquela pessoa que você sabe que só tem aquela calça e aquele sapato. Pode ser aquele amigo, aquele pai do amigo do teu filho que perdeu o emprego. E você sabe que, não sei se você já perdeu o emprego, eu já fiquei desempregado algumas vezes. E você sabe que a gente desempregado, a preocupação bate. Graças a Deus nunca me faltou nada, Deus sempre nos supriu. O seu barco cheio de peixe, ele pode ser aquela pessoa que passou por você no sinal, na hora que você parou o seu carro, que veio te pedir uma ajuda. Pode ser alguém que cruzou o teu caminho não por acaso. Não é obra do acaso. Alguém que Deus colocou no seu caminho para que você pudesse exercer o amor ao próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você queria que alguém fizesse a você. Se você estivesse passando por essa situação, se você estivesse enfermo sem conseguir comprar uma medicação, ou se você tem dinheiro para ajudar a pagar uma cirurgia, ou de repente você sabe que no seu condomínio, eu não moro em condomínio, eu moro em uma comunidade, mas você sabe que no seu condomínio, na sua vizinhança, tem um coleguinha do teu filho que o pai não conseguiu pagar a mensalidade aquele mês por uma dificuldade. E a gente tem o hábito de saber da dificuldade dos outros e dizer assim, nós vamos orar, vamos orar, vamos orar. Sim, é válido, a gente tem que orar. Nós precisamos orar. É óbvio que a gente precisa orar. É óbvio. Mas só orar, você acha que vai adiantar? Você acha que a pessoa que está com fome, a sua oração, só a nossa oração vai adiantar? Se você pode aqui orar pela pessoa e ali comprar um pão, um café, um refrigerante, uma água que seja dar para essa pessoa, para que imediatamente ela tenha aquela sua necessidade suprida. Lembremos da passagem do bom samaritano. Antes dele, quem passou pelo homem ferido foram os religiosos, as pessoas que estavam no templo, que estavam ali servindo, né? E passou alguém que religiosamente não tinha relevância alguma. E o que ele fez? Ele se colocou à disposição para ajudar, ele doou seu tempo, seus recursos, e ele salvou a vida daquela pessoa. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus tinha no seu coração quando ele viu o seu filho, o seu único filho, por nós, para que nós pudéssemos ter a adoção em Cristo. E muitas das vezes a gente sai na rua, coloca uma caixa de som, irmão sai na rua, coloca a caixa de som, prega, faz de tudo. Mas não observa que ali de repente tem alguém que está com fome, tem alguém ali que está de repente mal vestido, mas que está ouvindo, ou que passou por ali. E se você chama alguém para falar, você fala no microfone. Dê o microfone para alguém que está do lado ali, te assistindo, que eu digo ali, te auxiliando. E vai conversar em secreto com essa pessoa, porque o que tua mão direita faz, a sua mão esquerda não tem que saber. Não toque trombeta diante de ti, porque o Pai, Ele
continua recompensando em secreto. O Pai, ele continua recompensando em secreto. Guarda essa palavra no seu coração. Medita. Se esse vídeo chegar até você, curta. Se você quiser, compartilhe. São vídeos amadores, são vídeos reflexivos, rápidos, mas que isso possa abençoar a vida de alguém. Uma boa tarde, um bom sábado, um bom fim de semana.